Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal e aproveite a super promoção de Black Friday que se encerra hoje, 30 de novembro. Aqui no meu portal danilofrata.com.br está disponível aí as minhas assinaturas, carteiras e cursos com descontão de 50%. Iniciando para vocês mais um fechamento de mês, onde eu faço estudos de longo prazo com o gráfico mensal, tentando identificar os possíveis cenários de alta ou de baixa para os próximos meses. Não esqueça do seu like, do seu joinha, compartilhar esse conteúdo e, claro, de se inscrever no canal. Vamos então aqui para os mercados, verificar como é que se fecharam neste mês de novembro e tentar identificar aqui cenários gráficos para os próximos meses, né? Vamos iniciar pelo índice DXY no mercado americano. Neste mês caiu muito forte aí, 2,99. Então sentiu uma resistência em Fibonacci, tá certo? Então, para sustentar aqui o cenário de alta, né, que é o cenário de alta ainda, no próximo mês de dezembro teria que devolver toda a queda desse mês, e aí configuraria uma single bar. Precisa aqui de uma definição mais clara, tá? Se no mês de dezembro devolver toda a queda no mês de novembro, aí configuraria aí para o back de barra e single bar. Índice Dow Jones, mês de super alta, subindo 8,70%. O índice Dow Jones, então, fazendo aqui um pivô de alta, retomando o cenário de alta do prazo mais longo, que foi iniciado no mês 10 de 2022, onde subiu 13,95. Expectativa de renovar máxima histórica já em 2023. Para isso tem que romper a máxima desse mês, ficar acima da máxima mês, e aí nós temos alvos aqui nessas regiões em azul. Lembrando, né, que os mercados americanos, no prazo mais longo, que é o gráfico anual, temos aqui a configuração de single bar, que rompendo a máxima do ano de 2022, aciona a single bar para a retomada dessa super tendência de alta, né? Que nós temos o índice Dow Jones, que segue aí uma super tendência de alta há inúmeros anos, né? Esse aqui é o gráfico anual, cada barra dessas representa um ano. E no gráfico mensal, né, cada barra representa um mês. Então, pivôzão de alta, super alta no mês de novembro. A expectativa é essa, tá certo? Danilo, tem chance de falhar essa expectativa? Tem, né, pessoal? Teria que acontecer uma catástrofe. Seria basicamente devolver toda a alta desse mês de novembro em dezembro, né? Fazer algo assim. É um tanto quanto improvável, né? Mas, né, falamos aqui de mercado de renda variável, pode acontecer. Mas a expectativa é efetivamente, né, de engatar aqui um rally de alta, se renovar a máxima histórica. O S&P 500 a mesma coisa, aqui estava no cenário mais técnico de alta, né? Fez então aqui a correção dos últimos meses e neste mês aí registrou uma alta relevante de 8,92, também bem próximo de renovar a máxima histórica. Eles vão romper o topo e ir lá testar a máxima histórica. E isso é S&P 500. E a Nasdaq é o mesmo cenário gráfico, tá certo? Então aí todos os mercados americanos com o mesmo cenário gráfico. Aí vocês vão verificar aí que todos os mercados de forma sistêmica global acompanharam o ritmo de super alta do mercado americano, que se iniciou lá no dia 30/10 e que se confirmou no dia 2 e 3 de novembro, né? Esse sinal do mercado americano, dentro do meu feeling, é a expectativa de precificação da queda de juros. Ou seja, quando vier para a vida real a queda de juros, provavelmente já vai estar precificado. Este é o meu feeling, tá certo? E aí nós temos Londres, que já renovou máxima histórica nesse ano, é o mercado mais fraco de todos que eu acompanho, tá? Fechou com uma leve alta de 1,80, mas nós temos uma bandeira de alta. Então, eu tenho, por correlação, a expectativa de um dezembro forte, que seria um dezembro para romper essa linha de referência baixista, para fazer um pivô de alta, para tentar renovar a máxima histórica. Anula esse cenário de alta que eu tenho de expectativa se romper essa linha azul para baixo aí, tá? Alemanha, mesmo movimento do mercado americano, já renovou máxima histórica nesse ano, expectativa de nova renovação, pivô de alta aí, beleza? E aí nós temos o petróleo, segundo mês consecutivo de queda, que não está muito clara a tendência, tá, pessoal? Nós temos a chancezinha aqui do ombro, cabeça a ombro. Para isso tem que ficar acima dessa linha vermelha e romper a região aqui de 93.
aqui a gente não tem uma direção muito clara não, tá? Nós temos suporte na região 74, depois 70, resistência na região de 86, depois 93. Aqui é focar mais no curto prazo. Infelizmente aqui virou uma baguncinha. Beleza? O índice de ferro segue em super tendência de alta, né, pessoal? Quarto mês consecutivo de alta, marcou fundo no mês 5 e desde lá vem subindo em linha reta. Nós já rompemos aqui a LTB, vem tendência de baixa no prazo mais longo. Então nós temos aqui reversão de tendência no primeiro momento. Nós temos aqui um grande ombro cabeça a ombro. Aí depende da sua leitura gráfica. Nós temos um grande Copan Handle também. Tá? Então todos os cenários são de alta, ficando acima de 130, próximo alvo 140, rompendo 140, próximo alvo 160. E aí vai vir inflação generalizada aí nos produtos e na cadeia de produtos que depende aí dos metais de ferro e afins, tá? Então o cenário é de alta, tendência de alta por enquanto. Índice de emergentes está bem enrolado, também subiu muito forte nesse mês, tá? Pode ser aqui o chamado pullback complexo, mas muito complexo, né? Que é esse pullback na LTB de forma aqui lateral, né? Para a tendência de alta, efetivamente precisa romper topo aí, tá? Num cenáriozinho de alta, mas muito complexo, né? Muito lateral. Nosso índice EWZ nos Estados Unidos, óbvio que disparou também, né, pessoal? Subiu 14,24. Nosso índice EWZ, se vocês vão observar aqui, né? Tá lateral há inúmeros anos aí, né? É um pivô de alta, tá? Então, nesse próximo mês de dezembro, se ficar acima da máxima desse último mês, entra em tendência de alta para rompimento da LTB e do triângulo aí, né? Anula esse cenário, se por um acaso, nesse próximo mês, no próximo mês de dezembro, devolver toda a alta do mês de novembro. E o Bitcoin aí em tendência de alta, né? Então, reversão de tendência aí no mês 10, mês de novembro confirmou, fazendo um pivô de alta. Então, ficando acima aqui dessa região de 40 mil dólares, próximo alvo 46 mil dólares, depois máxima histórica. Não temos mais cenário baixista por enquanto no Bitcoin. E fechando assim neste mês de novembro, né, que fecha daqui a pouco, fecha às 9 da noite, configura aqui um gift, beleza? Então, a gente vê todos os mercados alinhados, tudo subindo devido aí à forte alta no mercado americano, que conforme eu recomendei a vocês, dentro do meu feeling, da minha expectativa, é um início de precificação da queda de juros nos Estados Unidos. Vamos então aqui para o nosso índice Bovespa e para o nosso mercado avaliar os cenários, né? Lembrando a todos que hoje, dia 30 de novembro, encerra a super promoção de Black Friday que está disponível no meu portal denilfrata.com.br. Aproveite! Vamos lá. Então, o nosso índice Bovespa, pessoal, no gráfico mensal, né? Para quem me acompanha aqui no canal diariamente, semanalmente, eu sempre faço tudo de curto, médio e longo prazo, acompanhando o humor mundial. Registramos um mês também de super alta. O índice Bovespa fechou o mês com uma alta de 12,54. É um pivôzão de alta. A última vez que teve uma alta desta magnitude foi na reversão de tendência do Covid, que foi em 11 de 2020, né? Onde foi também a reversão sistêmica no mundo, onde o Ibovespa subiu 15,90. Então nós temos no índice Bovespa um pivôzão de alta. A expectativa, sim, é de renovar máxima histórica já nesse mês de dezembro, ou se isso não acontecer no mês de dezembro, para os próximos meses também. A projeção desse pivô para cima, o alvo seria na região de 141 mil pontos. A máxima histórica é 131, 190 mil pontos. Então, a projeção desta barra para cima, o alvo é lá. Aí eu tenho algumas outras várias projeções, tá? Eu tenho uma projeção aqui da tendência de alta, né? Por bandeira de alta, que é este movimento aqui. Aí eu tenho o alvo rompendo máxima histórica 140 mil pontos, 150 mil pontos, 160 mil pontos. E vai embora, né? 165 e tem alvos até mais amplos. Então, uma das minhas projeções é esta. Eu tenho uma outra grande projeção de tendência de alta, que foi esta
movimentação lateral que aconteceu aí de 2020, né, até 2023, que está acontecendo ainda, tá? Que é este movimento aqui de lateralização. Então eu tenho essa projeção utilizada por FIBO, que eu pego aqui a mínima do Covid, máxima histórica, projeto aqui a correção em FIBO. Eu tenho alvo para 150 mil pontos, 173 mil pontos e 200 mil pontos, tá? E eu tenho algumas outras formas de projetar. Tem uma outra forma de projeção que é pegar o retângulo, né, que a gente consolidou num retângulo aqui muitos anos, onde eu tenho um alvo principal em vamos arredondar para 150 mil pontos do retângulo mais curto, tá? O que eu vejo de retângulo mais curto? É isso aqui, tá? Então aí os alvos projetados para vocês, a expectativa é de renovação de máxima histórica. O que nós temos aqui de ponto negativo neste pivô, né? É que o volume vem caindo drasticamente desde 2021, né? A gente observa aqui, eu até desenho uma linha de referência para vocês, o volume nem na média tocou, tá? Mas por enquanto seguimos aí, né, olhando o preço, a expectativa é de renovação de máxima histórica. Aí nós podemos olhar outros indicadores, o OBV aqui está próximo de romper, o histograma subindo, o IFR chegando lá numa zona de sobrecompra, tem espaço para subir. Então aí, este é o Ibovespa no gráfico mensal. E é esta a expectativa atual, depois de romper 120 mil pontos, que era uma barreira extremamente importante, né? Eu comentei para vocês aqui no fechamento do mês anterior, né, que é uma região de resistência relevante, então a expectativa é de sustentar este rompimento, né? Nós estamos aqui, pessoal, aqui é o gráfico anual, né, do prazo mais longo ainda. O último movimento que a gente teve de alta foi iniciado no impeachment em 2016 e esse movimento se cessou efetivamente em 2019. Desde lá a gente está realizando um movimento lateral e aí nós temos no gráfico mensal a formação de uma single bar, que é essa barra deixada aqui em 2021. Esta single bar, se projetar lá para cima, né, caso a gente renove máxima histórica, a projeção da barra é na região aqui de 160 mil, o alvo da barra. Tá? E aí eu também tenho algumas outras formas de projetar aqui no gráfico anual, né? Como a projeção aqui da correção do Covid. No Covid, a gente teve uma correção chamada de barra. Tá? A gente vem numa longa tendência de alta, isso aqui é uma correção de barra. Então, eu posso projetar a Fibonacci assim, que vai lá para 200 mil pontos o alvo. Beleza? Então o último rally que a gente teve foi de 2016, devido ao impeachment, até 2019. Sendo, né, que a gente ficou lateral de 2007 até 2016. E talvez agora a gente entre em céu de brigadeiro, né, caso confirme o rompimento da máxima histórica. Lembrando aí, né, a gente pode fazer uma correlação com os mercados aqui. Vamos pegar o mercado americano, né, que a gente perdeu uma grande chance de rally de alta, né? Que o mercado americano, ó, pessoal, que entrou num grande rally de alta em 2007, 9, 7, né? Até hoje, ó, aqui é o gráfico anual, sobe em linha reta. Tá? Este é o mercado em céu de brigadeiro. Ó. Desde 2009, quando marcou fundo, para falar corretamente, 2008 a crise, 2009 marcou fundo. Desde lá o mercado americano, ó, no gráfico anual, é céu de brigadeiro. A gente perdeu essa grande oportunidade, né? Foi aqui, ó, 2008 a crise, 2009 falhou, aí entramos no movimento de correção lateral, né? E aí nós entramos no rally de alta em 2016, depois do impeachment. Vamos ver se agora, né, se a gente não tem nada interno no Brasil que atrapalhe um forte bull market no nosso mercado, que faz anos que a gente não vive aí um céu de brigadeiro, que é um movimento forte de alta no gráfico anual, conforme exemplificado para vocês aí pelo índice americano, tá? Então é isso, o índice Bovespa, tudo é para cima. Danilo, tem alguma possibilidade de queda, de falhar esta alta? Temos, tá? A possibilidade de falha é se nos próximos meses a gente perder 120 mil pontos. Então, no meu entendimento, a gente não pode mais perder 120 mil pontos. Tá? Então, poderia perder assim, devolver toda a alta do mês de novembro em dezembro,
e poderia perder de outras formas, né? Como dezembro cair, depois perder, enfim, existem várias formas de realizar esse movimento, né? Vou ficar aqui mais lateral vários meses e aí perder 120. Então, enquanto ficar acima de 120 mil pontos, pessoal, o Ibovespa é para cima, é a expectativa de renovação de máxima histórica e tá aí feito para vocês os estudos. Lembrando que eu sempre faço aqui no canal, né? Fechamento de mercado que é curto prazo, todo fechamento de semana eu faço que é médio prazo, todo fechamento de mês que eu estou realizando aqui para vocês é longo prazo. E alguns fechamentos de mês eu detalho um pouquinho mais os movimentos, tá? Então quem quiser verificar aqui, ó, no mês de outubro, lá eu detalhei um pouquinho mais os movimentos. Agora é mais focado aí na expectativa de alta. Temos só essa questão do volume aí que tá meio estranho, mas ok, tá? E neste mês de novembro aí, pessoal, os gringos podem bater recorde de saldo positivo no nosso mercado. Me acompanhe nas redes sociais, Twitter, Instagram, tem meu canal do Telegram também, né? Tá tudo disponível aqui no meu portal, vocês podem aqui clicar o que vocês querem seguir. Eu sempre divulgo essas informações. Os gringos estão extremamente comprados no nosso mercado no mês de novembro. Então esse é o cenário do nosso Ibovespa. Expectativa de forte alta, tá? E aqui nós temos os juros DI 28. Deixa eu tirar aqui essa linha, deixa eu tirar aqui umas linhas, né? DI 28, então tendência de baixa, pivô de baixa. Então aqui os juros do prazo mais longos, confirmar o pivô de alta, alvo é 9. Tá? Então, expectativa, se confirmar esse pivô, expectativa de queda de juros até 9. Tá? Aí nós temos DI 28, 29, todos iguais. E o perpétuo também, né? Pivô de baixa, ombro, cabeça, ombro. Deixa eu ajustar aqui. Nós temos ombro, cabeça, ombro. Então, se confirmar esse pivô de baixa, expectativa para 8,7 o alvo do pivô aqui, os juros perpétuos, tá? Então, bonitão aí para cair. Agora, precisa acionar o pivô e confirmar. Vamos para o dólar. Deixa eu tirar aqui essas médias aqui também, né? Então, vamos para o dólar no gráfico mensal, né? Primeiro eu vou fazer isso para vocês do gráfico ajustado e depois o gráfico não ajustado. O gráfico não ajustado é o gráfico confiável quando a gente observa aí movimentos do mercado futuro. Então, o dólar, pessoal, é tendência de baixa desde janeiro de 2022. Tá? Em nenhum momento a gente teve um movimento de alta a partir daquele ponto. Tá? Então, por isso que eu comento sempre, né? Siga o gráfico, fuja de influencers, né? Quem foi atrás de influencers nas eleições aí tá num loss danado no dólar, né? Muita gente quebrou por causa disso. Muita gente quebrou. Então, o dólar aqui no gráfico mensal é tendência de baixa desde lá e consolidou a tendência de baixa no mês de janeiro desse ano de 2023, depois aqui de formar uma bandeira de baixa, né? Deixa eu tirar aqui os estudos, que eu acho que fica mais didático para quem não tem a visão aí que eu tenho, né? Mais prática, né? Então, ó, zigue-zague descendente, bandeira de baixa, pode fazer a bandeira assim, aí vai do teu gosto, tá? Tu pode fazer a bandeira assim. Então, desde esse mês, desde o início de 2023, iniciou aqui, consolidou a tendência de baixa. Tendência de baixa é por LTB. Quando ficar abaixo da LTB, mantém a expectativa de queda. A gente não tem nenhum cenário de reversão no dólar, tá? Esse é o gráfico ajustado. Vamos para o gráfico não ajustado, que é o gráfico mais confiável, que eu até consigo explicar para vocês a um prazo bem mais longo, tá? Então, esse é o prazo bem mais longo do dólar. Então, a gente observa aqui que o dólar no gráfico mensal é tendência de alta desde 2011, 12. Desde lá, nunca, em nenhum momento, tivemos movimentos de reversão. A gente teve aqui o movimento de 2016, né, até 2018, que foi uma correção lateral, que a gente chama, tá? Que foi um pullback na LTA. LTA é uma das formas de ver tendência. E é extremamente confiável, depois do terceiro toque é confirmado. Então a gente teve um outro toque em 2008 e desde ali retomou sua tendência de alta. E pela primeira vez, pessoal, desde 2011 a gente perdeu a LTA, ou seja, perdeu a força de compra e é um cenário extremamente baixista. Então desde 2011, em nenhum momento o dólar foi para baixo, tá? Então também, né, lá nas eleições, nas últimas que teve, também a galera que foi atrás que o dólar ia cair também levou um loss danado e muita gente quebrou, né? Subiu muitos anos das eleições, nas eleições subiu e depois deu boom no Covid. E agora a mesma coisa, só que ao contrário, tá?
Então, nosso mercado não, aqui o dólar, expectativa por enquanto é de queda, perdeu o LTA. Aqui vocês conseguem observar melhor o gráfico, né? Nós tivemos aqui um pivô no mês 1 de 2023, janeiro, então desde lá é baixista. Enquanto sustentar aqui essa LTB, a tendência é de baixa, a expectativa é de baixa, o dólar para tentar anular o cenário baixista, a tendência de baixa aqui do gráfico mensal, teria que primeiramente fazer um pivô de alta rompendo 5.000, 5.200 e aí confirmar o pivô, tá? Seria a única forma de anular a tendência de baixa. Fora isso, segue sendo expectativa de baixa. Para retomar a tendência de baixa a partir do ponto atual, tem que perder 4.850, depois 4.800 e aí nós temos aqui uma região que vem segurando o preço, que é 4.700, tá? Abaixo de 4.700 nós podemos ter um grande rally de baixa no dólar. Então o que eu vejo aqui de pontos relevantes são esses para cair, 850, 800 e 700 para liberar o dólar para queda. E para a sustentação da tendência de baixa é ficar abaixo aqui de 5.000, 5.100. Se ficar acima de 5.200, aí nós temos um cenário daí e um sinal de reversão dessa tendência do gráfico mensal, tá? Então este é o dólar para vocês. Vamos para os índices de setores, né? Daí vocês podem verificar os índices de setores, os ativos que compõem aquele setor, para verificar se tem oportunidade de compra ou de venda, né? É óbvio aí que estão todos subindo, né, pessoal? Foi um movimento sistêmico, não foi aqui, né? Foi global, aí tudo subiu. O setor que teve maior alta em novembro foi o setor financeiro, pessoal, 16,37, depois com 16,33. Sendo que o setor financeiro tem um peso extremamente grande no índice Bovespa. O setor financeiro são os bancos, né, onde tem Itaú, por exemplo. E onde, né, por exemplo, só Itaú tem de participação dentro do índice Bovespa 6,70. Aí nós temos Bradesco, tem 3,80, B3C3 3,44, Banco do Brasil 3,42, Itaúsa 2,37, BPAC 1,79. Então, o setor que tem muito peso no Ibovespa e depende muito desse setor para ter movimento de alta, assim como depende de Petro e Vale, que tem peso muito relevante, né? Petro, no índice Bovespa, tem hoje Petro 4, 7,43, Petro 3, 4,47, tá? De participação. E Vale sozinha tem quase 15%, 14,86. Vocês podem verificar nas ferramentas de vocês, aí, por exemplo, no Profit, ó, o setor, né, a participação dos ativos no setor. Então, para o índice setor subir forte, aquele ativo que tem maior participação tem que subir, né? E aí vocês podem verificar as oportunidades nos ativos, né, pessoal? Foi um mês aí muito altista aqui no Brasil, onde no índice Bovespa, por exemplo, né, a gente teve, depois eu comento aí com mais calma, né? Depois eu comento quando eu for comentar os principais ativos aí. Dá uma pulada nisso. Vamos focar aqui nos setores então, por enquanto. Vamos lá para os setores, tá? Eu vou comentar então o Icom. Vou passar aqui o Icom, que fechou o mês com 16,33 de alta, né? O setor que vem apanhando muito desde 2021. Cenário de reversão de tendência, tá? Nós temos chance de reversão de tendência por deriva. Desde 2021, tendência de baixa, né? Os ativos caíram 90% desde lá. E claro que agora os ativos revertendo ou subindo aí no prazo mais longo vão ter altas longas, tá? Então nós temos a chance de reversão de tendência. Para isso tem que romper aqui 13.200. Por enquanto, tendência de baixa, subiu muito forte nesse mês. O índice de energia elétrica subiu 10,47. Pivô de alta para retomar a tendência de alta, tá? Então aqui tentou anular a tendência de alta, ó, que foi romper esse suporte. Tá? Então aqui nós temos rompimento falso do mês de outubro, aqui é um pivô de alta, rompendo a máxima desse mês, aciona o pivô e retoma a tendência de alta. O IFIX, tendência de alta, tem single bar, tá? Do mês 10, então tem single bar, se romper a máxima do mês 10 pode subir forte. O IMAT, que nós temos Vale, é um pivô de alta, tá? Desde 2021 o setor vem caindo, sofrendo, olhando aqui o gráfico mensal, e agora sim é um pivô de alta. Então, pivô de alta aqui no mês de novembro, ficando acima da máxima desse mês, reverte para alta e rompendo a LTB. O IMOB também é outro setor que sofreu muito desde 2021, já reverteu nesse ano, né? Reverteu aqui no mês 5. Então, o IMOB aqui fez um pullback, tá? Que a gente chama aqui. Vou tirar isso aqui também. Fez o pullback no suporte.
Aqui é um pullback, ficando acima da máxima deste mês, expectativa de testar 1000. Olho no setor que pode dar mais compras aí, tá? Small 11, chance de reversão de tendência. Também aqui nós temos um pullback na LTB, né? Nós temos a LTB, ó, rompeu, pullback na LTB, barra de retomada, ficando acima da máxima desse mês. Podemos ter o acionamento aí de um ombro, cabeça a ombro para a reversão, tá? Então nós já estamos em tendência de alta e consolida a reversão se romper essa resistência, que aí reverteria inclusive por um cabeça a ombro, pullback de barra, então olho no setor. E aí o Úteis, o Úteis anda junto com o índice setor de energia elétrica, tá? Então aqui movimento amplo de alta, a tendência de alta aqui está sendo por LTA, que é essa linha na base inferior. É um pivô de alta, confirmando o pivô, retoma sua tendência de alta, tá? Então aí os setores. Vamos agora para os principais ativos. E aí dentro dos principais ativos, claro, nós temos o principal índice, que é o setor financeiro. O setor financeiro foi a maior alta desse mês, subindo 16,37, né? A gente consegue observar que o Ibovespa realiza o mesmo movimento do setor financeiro, né? Claro que tem algumas outras forças que agem no índice Bovespa. A gente observa a lateralização desde 2020, correto? Que foi o que o Ibovespa tinha aqui também. Vamos abrir o Ibovespa aqui para vocês, tá? Aqui é o Covid, aquela lateralização que eu fiz para vocês anteriormente. E agora fazendo um pivô de alta. Esse pivô carece também aqui de volume, né? Volume extremamente baixo, bem próximo da máxima histórica, hein? A expectativa é de renovar a máxima histórica, apesar do volume. Mesmo cenário do Ibovespa que eu comentei antes, tá? O Ibovespa aí replica este setor. Vamos então para Itaú, né? Itaú aqui no gráfico mensal. Deixa eu ajustar aqui splits e dividendos. Então, Itaú, pessoal, já fiz um estudo para vocês aqui de Itaú, completaço, né, de curto, médio e longo prazo. Então, longo prazo, renovação de máxima histórica, fechamento histórico, também está bem carente de volume. O volume aqui está bem estranho, né? Volume extremamente baixo, nem na média chega, mesmo renovando máxima histórica. Mas por enquanto segue em tendência de alta, né? Tendência de alta por LTA, que é essa média inclinada azul. A compra de LTA quem fez foi lá na casa 24,50, a compra de rompimento desse mês 26,15, e agora quem for operar o pivô é compra rompendo a máxima desse mês 3167, stop de barra, que é o que temos para o atual momento, é 26,85. Quem está comprando a longo prazo daria para ajustar stop onde é que eu comentei, né? É um stop aí de 15%, para longo prazo é um stop barato, tá? Itaú pode se tornar aí a próxima Petrobras, né, para puxar o nosso mercado. Tem alvos longos aí todos em azul para vocês de Itaú. Se corrigir no prazo mais curto, também dá oportunidade de compra. Petrobras que fechou, Itaú fechou o mês com 17,85 de alta, né? Petro 4 subiu 7,13, segue em super tendência de alta, essa super tendência de alta iniciada lá no Covid, quando se encerrou o Covid, no mês 11 de 2020, aqui o martelo para a retomada no mês 13 de 2021, e desde lá segue em super tendência de alta, né? Deixou aqui um sinal de topo, fez esse movimento corretivo na LTA e retomou a tendência de alta em 21,60. Não temos nenhum sinal de topo, nenhum sinal de reversão. O último sinal de topo foi nas eleições no Brasil, dia 10 de mês 10 de 2022. Desde lá segue em céu de brigadeiro, carente de volume também, em super tendência de alta, tá? Dá uma olhadinha aqui. Não tem divergência no ABV, não tem divergência em nada, tá? Mas também não tem mais compra para longo prazo. Petro 4, Vale 3, 10,16 de alta. Vale 3 no gráfico mensal, segue aí neste movimento mais lateral desde 2021, que é este triângulo, né? Queria comentar para vocês, fiz estudos aqui, o ponto ideal para a compra seria um pouquinho mais embaixo de R$60, não chegou a R$60, tá? Segue nesse triângulo. Então, próxima região onde tem pressão de venda é a região aqui de 80, depois 82. Não tem compra aí, tá, pessoal? Só quem trabalhou fundo na região de 61 ou quem comprou na virada de mês em 67,28 em Vale. Também aí tá carente de volume, tá? Tá no movimento aí de triângulo por enquanto.
Certo? Então aí os principais ativos do nosso mercado. Conforme eu comentei com vocês, pessoal, foi um mês extremamente comprador no mundo e, claro, aqui no Brasil acompanhamos, né? Muitas vezes acontece a gente perder a correlação. Então, neste mês, por exemplo, no índice Bovespa, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ativos apenas caindo. A maior queda foi a RP, depois Pecard, depois São Martin, né? E tivemos aí o resto todo subindo. A maior alta dentro do índice Bovespa foi Magazine Luiza, 51% de alta. Inclusive, um dos ativos que eu chamei um call de fundo nas minhas assinaturas, a gente foi violinado, infelizmente, eu botei um stop não técnico, né, em Magazine Luiza. Então a gente viu aí Magazine Luiza 51% de alta, Marfrig 51% de alta, CSNA3 49, Semin 43, BR Foods 37, Cogniene 34, né? Então, altas relevantes. Aí fica difícil de entrar comprado, né? Por causa do tamanho do stop. Da minha lista geral aqui, galera, a maior alta foi Stock 31 com 66% de alta. Depois CAB 357, SBVG 356, a marca a gente está comprado para curto prazo, acertamos fundo 54, a NIM 52, Profarma 52, a Magazine, Marfrig, será 3 Portobello. Então tá aí as maiores altas da minha lista geral, que tem quase 300 ativos, tá? E as maiores quedas foi Mobile aqui, ó, 30, Enalta 11, tá aqui as maiores quedas, pouca coisa caindo, tá? Então, para longo prazo, você tem que dar uma filtrada no que vocês vão operar, por causa do tamanho do stop no gráfico mensal. Esses ativos subiram muito forte, então se ao longo do mês de dezembro acontecer alguma correção, vocês podem ficar de olho em compra, né, no médio prazo ou curto prazo, focando no longo prazo. O problema de operar agora esses ativos é o tamanho do stop, né, pessoal? Você tem que avaliar o que vale a pena. Alguns ativos aí marcando fundo, outros fazendo pivô. Beleza? Então esse é o estudo de fechamento do mês. Ao longo aqui da jornada, eu vou trazendo aí estudos específicos para vocês de ativos, né? Eu fiz alguns já para vocês aqui, né? Prio, Itaú, Cogniene, vou fazer mais alguns estudos. E fique esperto, aí tem bastante coisa para se comprar no Brasil, no curto prazo ainda, médio prazo, longo prazo também. É só questão de vocês analisarem, né? Se está dentro da estratégia de vocês, relação de risco-retorno, tamanho de stop. O que andou, o ideal seria esperar uma correção, né? Mas muitos ativos aí não estão com cara de corrigir, não. E se os ativos renovar a máxima histórica e continuar rompendo barras aí no gráfico mais longo, dificilmente tem correção desses ativos que andaram forte, tá? Então, estudem com parcimônia os ativos, mercados extremamente compradores. Seguimos aí com expectativa de renovação de máxima histórica, né? Agora no mês de novembro, depois do mês de novembro. E para que anule esse cenário atual, aí teria que, entre aspas, né, acontecer uma catástrofe, vamos dizer, gráfica, que seria devolver toda a alta deste mês de novembro, por exemplo, em dezembro. Então, seguimos bem compradores, correção aí é saudável nos ativos para se buscar mais compras. Beleza, galera? Então é isso. Um ótimo mês de dezembro para todos. Valeu, um abraço.